Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de gratidão do mês de dezembro de 2022 do Jorin Center Higashi Mikawa. Tadaima yori 12月度感謝報告祭を始めさせていただきます。Entrada dos oficiantes. Sign news up. Purificação do ambiente. Shibatsu. Oferendas. Kensen.
物自家指導感謝報告祭のりと総称。かけまくもあやに賢き、弥勒大神の渦の大前に、賢みも間を咲く。やそか日はあれどもしわす25日の今日を行く日のたる日と選び定めて、月並みの感謝の御祭りを真心を尽くして伝え祭ると、豆人たちは大前も所関まで毎期集いて、宮代の三木海川山布草草の宮越物を捧げ祭り、杉西日々に賜りたる夜昼若田の見守りや見尽くしびのありがたさを心の底よりやり祭りて、豆人もろもろ信仰の初心感謝訪問の誠心に立ち返り、名主様に求めて人類救済地上天国建設のご信用に邁進しようという教団方針のもと、天国人を目指して祈りのある生活をご合言葉に、みんなで仲間を増やそうを実践課題として、見教えの学びと参拝条例奉仕の基本業を積み上げ積み重ね、救いの御業に勤しみ励み、我ら一同入れひもの一つ心に、気高く生かしき大いなる教えみ親の御心に応え参らせ祭らむと、心に固く誓い崩落を感銘で渦ないみそなわしまして、今ゆ行く先いやますますにくすしき絶えなる大御光を豊かに沢にかがふらしめたまい、知るき見知るしあらしめたまいて、世の守り日の守りに守らせ導き咲き生えたまえと、かしこみも仰ぎ恋のみ松楽と舞すことは来ても咲く、この度のウクライナをはじめとする世界各地における紛争や相次ぐ自然災害、また新型コロナウイルス感染症に加えて、世界的な経済不安も重なり、良品相の災いは尊き人間の生命や生活治安、さらには明日への希望を脅かし、
あまたの人々が悩み苦しむ姿は、まことにいたわしきことなもある。彼、大神の深き御盛りのまにまに、くすしき絶えなる大神光を、豊かに沢にかがぶらしめたまい、諸人がひとちあきと待ち望む、地上天国を迎え取らせたまえと、合わせねり松楽と申す。Ofertório, representante dos participantes. Ofertório de gratidão pelo chefe de cerimonial. Tabaguchi Hotel, 35位。Representante dos participantes, Sr. Gabriel Tetsuo Taniguchi. Sanpai Taibou, Taniguchi Gabriel Tetsuo Dono. Pedimos a todos que se levantem, eu acompanho meus federitos. 皆さんもお立ちいただき、ご一緒にお願いいたします。Oração a Matsunorito e oração messiânica. A Matsunorito, Kyusei Norito, Soujou.高天原にかむずまります。かむろぎかむろみのみこともちて、すめみおやかむいざなぎのみこと、つくしのひむかのたちあなのおどのあわぎはら
かんながらたまちはえませかんながらたまちはえませ。オースレムデスクリアドイドアドトダビタÓ Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, fazendo-os veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Salmo ご参加保証。Sentem-se por gentileza.
História engraçada. Leitura de ensinamento de Meishu Sama. Myoshi Haidoku. Princípios da agricultura natural. Para que todos entendam realmente o princípio da agricultura natural, visto que é impossível fazê-lo por meio do pensamento que norteia a ciência atual, proponho-me explicá-lo pela ciência espiritualista, da qual tomei conhecimento por meio da revelação divina. No início, talvez seja muito difícil compreender esse princípio. Todavia, à medida que o lerem várias vezes e o saborearem bem, certamente há de entender. Caso isso não ocorra, é porque o leitor ainda está preso às superstições da ciência, e é bom que ele perceba isso. Os próprios fatos comprovam que o que eu exponho é a verdade absoluta. Respeitando esse princípio, é certo que desde o princípio, primeiro ano, haverá um aumento de 10 a 50% na produção. Por outro lado, o método agrícola utilizado atualmente consiste na fusão do método tradicional com o científico. Julga-se que houve um grande progresso, porém, os resultados mostram exatamente o contrário. Conforme podemos constatar pela grande quebra da produção no ano passado, a causa direta foi que as plantas do arroz não tinham força o suficiente para superar as inúmeras adversidades climáticas que ocorreram. Todavia, qual a causa do enfraquecimento das plantas do arroz? Se eu dissesse que o fenômeno foi causado pelo tóxico chamado adubo, todos se surpreenderão, visto que os agricultores, até agora, vieram acreditando cegamente que o adubo é imprescindível para o cultivo agrícola, em razão do pouco conhecimento dos agricultores e dos pontos cegos da ciência. Não foi possível descobrir os maléficos dos adubos. É inegável o valor da ciência em relação a muitos aspectos. Entretanto, pelo menos no que se refere à agricultura, esta não somente é importante, como também está completamente equivocada. Por exemplo, desconhecendo a verdadeira natureza do solo e o funcionamento dos adubos, considera apenas o método criado pelo ser humano, ignorando a força da natureza. Prova disso é que, apesar de muitos anos de esforços em conjunto do governo japonês, os agricultores e dos cientistas, não se vê nenhum progresso ou melhoria diante de uma fraca colheita como a do ano passado. Podemos dizer que a ciência não consegue fazer nada, sendo vencida pela natureza sem oferecer qualquer resistência, não havendo mais nenhum método a ser empregado. A agricultura japonesa está realmente em um beco sem saída. Não o bastante, devemos alegrar-nos, pois Deus ensinou-me o meio de sair dele. A agricultura natural afirma que não existe outra maneira de salvar o Japão. A seguir, vou explicar no que consiste esse método agrícola. A origem do problema é a falta de compreensão sobre a verdadeira natureza do solo. Até agora, a agricultura tem negligenciado o solo, que é o principal, dando maior importância ao adubo, que é o secundário. Pense bem, sem a terra, o que podem as plantas fazer, seja elas quais forem? Um bom exemplo é o do soldado americano, que no pós-guerra praticou a hidroponia no Japão, despertando grande interesse. Creio que ainda devem estar lembrados disso. No início, os resultados foram excelentes, mas, ultimamente, pelo que tenho ouvido falar, ele acabou abandonando o método. De maneira semelhante, os
agricultores fizeram pouco caso do solo, chegando a acreditar que os adubos eram o alimento das plantas. Com essa atitude, cometeram um terrível engano. O resultado é que o solo ficou ácido, perdendo sua força original. Isso está muito bem comprovado pela grande diminuição da safra do ano passado. Não percebendo seu erro, os agricultores gastaram inutilmente elevadas somas em adubos, despendendo árduos esforços. É uma grande tolice, pois estão produzindo a própria causa dos danos. Empregarei bisturi da ciência espiritualista para explicar a essência do solo. Antes, porém, é preciso conhecer seu significado original. Deus, Criador do universo, assim que fez o ser humano, criou o solo, a fim de que ele produzisse alimentos suficiente para nutri-lo. Basta semear e a terra e a semente germinará, e o caule, as folhas, as flores e os frutos se desenvolverão, proporcionando-nos fartas colheitas do outono. Assim, o solo que produz o arroz é um excelente especialista, ao qual deveríamos dar preferência, obviamente, já que se trata da força da natureza. A pesquisa sobre essa força deveria ser o foco da ciência. Entretanto, esta se enganou, dependeu mais do poder humano do que da força da natureza. O que é a força da natureza? Trata-se da função dos elementos fogo, água e terra, originados, respectivamente, do Sol, Lua e Terra, resultado na incógnita X. O centro da Terra, como todos sabem, é uma massa de fogo, a qual é a fonte geradora do calor do solo. A essência desse calor atravessa a crosta terrestre e preenche o espaço até a atmosfera. Nessa essência existem duas partes, a espiritual e a material. A parte material é conhecida pela ciência como nitrogênio, mas a parte espiritual ainda não foi descoberta por ela. Paralelamente, a essência emanada do Sol é o elemento fogo, que também possui uma parte espiritual e uma parte material. Esta última é a luz e o calor, mas a outra também ainda não foi detectada pela ciência. A essência emanada da Lua é o elemento água, e sua parte material é construída por todas as formas em que a água se apresenta. A parte espiritual, da mesma forma, ainda é desconhecida. O produto da união desses três elementos espirituais, ainda não detectados, constitui a incógnita X, por meio da qual todas as coisas existentes no universo nascem e crescem. Essa incógnita é semelhante ao nada, mas é a origem da força vital de todas as coisas. Consequentemente, o desenvolvimento dos produtos agrícolas também se deve a essa força. Por esse motivo, podemos dizer que ele é o adubo infinito. Assim, reconhecendo-se essa verdade, amando e respeitando o solo, a capacidade deste se fortalece espantosamente. Este é o método agrícola verdadeiro e não existe outro. Portanto, praticando este método, o problema da agricultura será solucionado pela raiz. Há mais um fator importante. O ser humano, até agora, pensava que a vontade, pensamento, assim como a razão, é a emoção. Limitavam-se aos animais. No entanto, talvez, se o leitor souber que eles também existem nos corpos inorgânicos, ficará boquiaberto. Obviamente, como o solo e as plantas também estão nessa mesma condição. Respeitando-se e amando-se o solo, sua capacidade natural se manifestará ao máximo. Para tanto, o mais importante é não sujar e torná-lo ainda mais puro. Por isso, o solo manifestará seus sentimentos de alegria, e nem preciso dizer
o quanto tornará mais ativo. A única diferença é que a vontade e pensamento nos animais é mais livre e móvel, ao passo que o solo e as plantas não têm liberdade de movimento. Assim, mesmo no caso do arroz, se pedirmos com sentimentos de gratidão uma farta colheita, nosso sentimento se transmitirá às plantas e certamente seremos agraciados. Por desconhecimento deste princípio, a ciência comete uma grande falha ao considerar que aquilo é invisível e impalpável, não existe. Jornal Wake, 245, 27 de janeiro de 1954, extraído do livro Alicerce do Paraíso. Retiradas dos oficiantes. Saiam Taizá. Palavra de saudações do responsável, Sr. Kitajima Koichi. Kitajima-sanからのご挨拶。おはようございます。今月は、コロナ感染の、防止ということで、一部の人だけで、監視祭をさせていただきました。申し訳ありません。また来年みんなで集まりましょう。今月もまた、通訳を、していただきます。今日はルシバードさんにポルトガル語で、読んでいただきますのでお願いいたします。で、それでは、始めさせていただきます。ボンジアボンジアトードスもうここまでしか言えませんけど、皆さんおはようございます。そしてお元気ですか？12月の感謝報告祭おめでとうございます。常日頃参拝、条例、奉仕の基本業にお励みいただきありがとうございます。今月の感謝報告祭は新型コロナ感染症の拡大に伴って愛知県が発令しました医療逼迫防止緊急アピールに基づく感染拡大の抑制を受けて東三河条例センターとして再度基本的感染防止対策の徹底を図らせていただきました。これによって多くの皆様には今年最後の東三河条例センター感謝報告祭をご自宅にてご参拝となってしまいましたことをお詫びいたします。さて、先日12月23日は明様がお生まれになって140年を迎えました。明様がお生まれになったのは明治15年、西暦1882年です。そして今日はイエス・キリストが、2022年前にお生まれになった日であります。一説にはその4年前だとも言われているようでもあります。
Bom dia a todos. Vocês estão passando bem? Parabéns pelo culto mensal de gratidão do mês de dezembro. Gostaria de agradecer todo o empenho diário nas orações do Diorei e nas dedicações em prol à obra divina. No culto mensal deste mês, o aumento de casos do novo coronavírus foi oficialmente anunciado pela província de Haiti, um apelo urgente de prevenção na área da saúde, com o objetivo de controlar a proliferação do vírus. O Diocese de Higashi-Mikawa reforçará as medidas básicas de prevenção contra o vírus. Com isso, peço minhas sinceras desculpas, mas no último culto mensal de gratidão deste ano, os membros realizarão em seus lares. Pois bem, dia 23 de dezembro, completou 140 anos desde o nascimento de Meishu Sama. Meishu Sama nasceu no ano 15 do período Meiji, ou seja, em 1882. E Jesus Cristo também completa em 2022 anos. Me disseram sobre isso 4 anos atrás. Hoje falarei sobre o ano ocidental e oriental. No Japão, fala-se sobre Meiji Heisei e atualmente Heiwa, ou seja, coloca-se o nome do imperador antes do ano. 今日は、和暦と西暦についてお話しします。日本ではよく明治とか平成や最近は令和と年数の前に元号をつけます。これは日本独特の記念法であります。明治、大正、昭和、平成、令和と続き、これらは和暦と称します。ちなみに私は昭和の生まれですし、司会の人は平成生まれです。この日本固有の記念法は飛鳥時代の皇徳天皇によって西暦645年に制定された大化がその始まりであり、以来15世紀にわたって248の元号が使われ続けています。明治以降は元号は天皇の即位中は改元しないことを定めた一世一元の御事のりにより慶応4年を改めて明治元年とするとともに天皇一代に元号一つとなりました。明治以前は不吉なことがあったり、病が流行するなどの理由でたびたび改元され、そのほとんどが1年から十数年の非常に短い期間でした。持続しませんでした。逆に新天皇が即位し改元しなかったり、日を置いて改元した場合も少なくありませんでした。Essas peculiaridades do Japão em relação ao calendário como Meiji, Taisho, Showa, Heisei, Heiwa, etc. são chamadas de Wareki. A propósito, eu sou nascido no período Showa. A pessoa que está fazendo a locução é nascida no período Heisei. Esse calendário tradicional do Japão iniciou durante a era Asuka, com o imperador Kotoku, no ano ocidental de 645, que foi estabelecido. Desde então, 15 séculos se passaram e 248 nomes de imperadores já foram usados nesse período até hoje. Desde o período Meiji, foi determinado que não haveria mudanças em colocar o nome do imperador no calendário. Então, se baseando no período do imperador, nasceu no ano 4 da era Keiwa, que ficou determinado o primeiro ano da era Meiji. E com isso, a primeira geração, esse imperador ficou no calendário. Antes do período Meiji, uma época de azar por motivos de intensas doenças, entre outros, frequentes mudanças de imperadores, quase sempre a duração curta de permanência era de 1 a algumas décadas. Apenas em contrapartida,
Mesmo o imperador assumindo o trono e não realizando a mudança de era inevitável a substituição dessa era pela situação que se vivenciava. No calendário ocidental, o presente do ano de 2022 foi o 4º ano do período Reiwa. Nas prefeituras do Japão, existem muitos documentos e mensagens enviadas pela Secretaria de Administração do Governo que as datas são preenchidas com o ano japonês. そして西暦2022年の今年は令和4年となります。日本の役所等の観光庁が発行する文書、観光庁に提出する書類には慣例により和暦を記載したものが多くあります。しかし国外とやり取りする書類やパスポートなどは西暦が使われたり、新聞などのように和暦と併記されるものがあります。ところで私の自動車運転免許証の有効期限は平成35年の誕生日と印刷されています。本来なら令和5年の誕生日とするところ、この間に天皇が交代されたので、これまでの平成から令和に変わったことによる弊害です。そのため今は迷わないように西暦を使うようになったようです。一方、西暦とはキリスト教の救世主とみなされるイエス・キリストが生まれたとされる年を元年、紀元とする紀元法と、イエス・キリストがユダヤ人として割礼を受けた日を紀元1年1月1日とする記念法があります。西暦は西ヨーロッパのキリスト教地域から徐々に普及し、西洋諸国が世界各地で進めた植民地活動によって伝わった結果、現在において世界で最も広く使われている記念法です。年数の前に AD が使われますが、これはアノンドミンの略で、主イエス・キリストの年にという意味になります。Entretanto, nos documentos realizados para os estrangeiros, como o passaporte, por exemplo, são utilizados o ano ocidental. Nos jornais, entre outros, são colocados o ano japonês e ocidental lado a lado. A propósito, na minha carteira de habilitação, a validade do documento está impressa de forma também do ano japonês, ou seja, do ano 35, aniversário Heisei 2023. Na realidade, o correto seria 5º aniversário de Reiwa 2023, pois nesse período houve a substituição do imperador Heian pelo Reiwa. Essa é a parte prejudicial do ano japonês. Por isso, para não ocorrer estes problemas, estão sendo usadas o ano ocidental. Por outro lado, o ano ocidental, essa data se baseia no nascimento de Jesus Cristo. Na religião cristã, Jesus Cristo, como judeu, foi a data que foi realizada a sua circuncisão no dia 1º de janeiro do ano 1. O ano ocidental do cristianismo do leste europeu, aos poucos foram difundindo os países da Europa Ocidental, foram colonizando vários locais ao redor do mundo e, como resultado, hoje esse calendário ocidental foi o mais difundido ao redor do mundo. Há alguns anos utilizamos o AD, sigla de Anno Domini, que significa o ano do Mestre, Jesus Cristo. Então, Meixo Sama nasceu em 1882, anos após o nascimento de Jesus Cristo. Meixo Sama diz que さて、メイ様はイエス・キリストがお生まれになった1882年後の日に生まれました。そのメイ様は、メシアというのはヘブライ語ですから、日本語には返しがたい。意味は救世主、救い主ということです。キリスト教の人は、キリストが救い主だと信じているが、
本当は贖罪主であって救世主とは大変違うのです。万民の罪をあがなった人、罪の代表になり生命を犠牲にして初めて許された人ですが、救世主の方は許されるのではなく許す方です。これは昭和23年9月28日のお話です。と見教えをくださいました。また、観音は救い主であられる。罪は許すお方である。祖先の罪汚れにより、聖霊の曇りを払拭するということは、その罪汚れを許すことである。これが根本的な治療法であるから、再発の憂いがないのである。ますます健康になっていくのは少しも不思議ではないのである。このように聖霊の曇りを清められるということは、遡れば祖先の罪が許されるということになるから、地獄界に苦しんでいた祖霊たちが向上して天国へ救われることになるのである。その信仰の徳は予測できないほどの広大無辺なものである。これは病気の原因とその解消という霊様の見教えの昭和10年9月15日に、発表されたものです。A palavra Messias, advinda do hebraico, é pouco difícil de se explicar em japonês. Seu significado é Salvador, a pessoa que salva. Para os cristãos. Jesus Cristo é o Salvador, mas Redentor e Salvador são palavras totalmente diferentes. Aquele redimiu o pecado de toda a humanidade. Foi a pessoa que sacrificou sua vida, assumindo os pecados das pessoas, mas Salvador é a pessoa que perdoa e não que é perdoada. Palestra 28 de setembro de 1948. Essa é a definição escrita nos ensinamentos. Em outro ensinamento diz o seguinte: Canon é o nosso Salvador, quem perdoará os pecados, o que perdoará e erradicará os crimes e pecados dos antepassados e das nuvens espirituais. Essa é a origem do tratamento verdadeiro. Para eliminar a infelicidade, não é nem um pouco estranho conseguir adquirir gradativamente saúde com tal tratamento. Isso quer dizer que, eliminando dessa forma as nuvens espirituais, os pecados dos antepassados são perdoados. Então, os antepassados que estavam sofrendo no mundo inferior recebem a elevação e são salvos no paraíso. Essa virtude da fé é algo tão ilimitado que é impossível prever. Causa da doença e sua eliminação, 15 de setembro de 1935. Ainda, desde o início, o lema da Igreja Messiânica é um mundo sem doença, pobreza e conflito, ou seja, a construção do paraíso terrestre. A profecia de Jesus Cristo, o paraíso está próximo, e as palavras de Sakyamuni são sobre a vida do mundo de Miroku após a destruição da lei búdica. Ambos santos dizem que o paraíso e o mundo de Miroku estão por vir, mas não falam que eles próprios iriam construir. Entretanto, eu, Meixo Sama, digo que irei construir este paraíso, ou seja, que concretizarei essas duas grandes profecias mencionadas anteriormente. そもそも本教のモットーとするところは、病貧相絶後の世界、すなわち地上天国を作るにあってかのキリストの予言である天国は近づけりということも、釈尊のいわゆる仏滅後の弥勒の世が来るということの両聖者の言は、天国も弥勒の世もご自身が作るとは言われなかった。しかし私自身天国を作ると宣言するのである。いわば右の二大予言を私によって実現されたわけである。これはハワイ日刊誌ヘラルド紙への寄せ書き
昭和26年1月24日に明様が発表されたのです。と見教えくださいました。祝詞にもあるがごとく、観世音菩薩、光明如来、メシア、弥勒神等も、御内は異なれど、同一のご神霊である以上、根本は変わるものではない。いわば時期に応じてご神霊の活動範囲拡充するのであるから、ご神体もお守りもある時期まではそのままで差し支えない。今一つは、観世音菩薩は善悪無差別的の救済だったが、いよいよ地上天国が目前に来た。今日ここに善悪を立て分け、善を育て悪を滅しなければならないことになった。いわゆる悪のとどめである。したがって救いの力も決定的でなくてはならない。その力こそメシアの振るわれる大神力である。これは世界救世教の誕生について開教の字、昭和25年2月4日にA様が見教えくださったものです。Jornal Diário do Havaí, escrito em conjunto com Herald, 24 de janeiro de 1951. É a palavra realizada da fundação do templo diz que, como mencionado no Salmo Kanzyo Bosatsu, Komyo Nyorai Messias, Salvador, Miroku, Kami, entre outros, embora os nomes sejam diferentes, são unos a uma única divindade, não havendo distinção entre eles. Por isso, por assim dizer, de acordo com cada época, a atuação das divindades amplia cada vez mais. Então, até conseguirmos alcançar o momento de ter o altar e o vicário, não há problemas em continuar por sempre. Outro ponto é que o Kanzyo Bosatsu trabalhou a salvação sem distinguir o bem e o mal, mas finalmente estamos próximos do paraíso terrestre. Hoje o bem e o mal foi dividido, o bem foi cultivado e o mal passou a ser eliminado. O fim do chamado mal. Assim sendo, é preciso da decisão de ter a força da salvação. Essa é o grande poder divino que o Messias irá exercer. Sobre o nascimento da Igreja Messiânica Mundial, observação da fundação do templo, 4 de fevereiro de 1950. A prática do Sonen, que estamos diariamente trabalhando para adquirirmos uma rotina de ligar nossos corações com Deus e Meixo Sama, não há outra forma de observarmos tudo isso e não ser essa prática, Assim sendo, eu acredito que sem nos enviarmos de Deus, Meixo Sama e dos antepassados, devemos buscar um caminho que esteja de acordo com a vontade divina, de acreditar no mundo invisível, de que tudo funciona a partir da lei do Espírito precede a matéria. E acredito que o aprofundamento da prática do Diorei é o ponto mais importante. 私たちが日頃取り組んでいる想念の実践は、主神、そして明様につながる心の在り方を習慣づけ、訓練し、身につける営みに他なりません。そのことを通して、神様、明様、祖霊様を内眼白にすることなく、目に見えない世界を認め、すべて霊種体重の法則に即したご真意にかなう道を求めていかなければならないと思います。また、明様の救いの根本である条例を実践するということを徹底させていただくことが大切だと思います。今年を振り返れば、新年早々、新型コロナ感染症の拡大に伴う国の指示に従って、1月の感謝報告祭を代表者のみで執り行うこととさせていただきました。4月下旬よりブラジルから研修生として帰国された渡瀬木原さんが安城、浜松ともに
東三河にも来てくれるようになり、6月には一時的ではありますが、ブラジルの研修生であるマテウスさんも来て、木原さんと日直奉仕をしてくれました。また6月には玉木さん一家が他から移籍してくださいました。そしてオリベイラさんと共に日直奉仕を開始してくださいました。Fazendo a retrospectiva deste ano, com a propagação rápida do novo coronavírus no início deste ano, no culto mensal de janeiro, onde somente os representantes puderam participar, pude comparecer ao culto. A partir da segunda metade do mês de abril, o ministro Alice Kihara veio para apoiar Anjo Hamamatsu e, juntamente conosco, Higashi Mikawa. No mês de junho, por um curto período, veio o seminarista Mateus, juntamente com o ministro Alice, para nos apoiar nessa unidade. Ainda em junho, vieram a família Tamaki e depois a família Oliveira, iniciando os plantões no meio de semana. Neste ano, a maior conquista que tivemos foi no dia 28 de junho, à noite, aqui no Jorei Center Higashi Mikawa, temos recebido a visita do presidente Marcos Rezende e tivemos a permissão de participarmos do Joreikai e do encontro com a presença dele. Todos conseguimos receber de Jorei dele. Foi um momento de muita emoção e gratidão, tanto que não é possível expressar em palavras. No mês seguinte, do dia 10 de julho, tivemos a permissão de, juntamente com os membros de Anjo e Hamamatsu, de irmos ao solo sagrado de Kyoto, levando uma caravana que também foi motivo de muita emoção. Ainda no mês de julho, tivemos a alegria de merecermos a outorga de Alex Kawase. Por outro lado, no início de outubro, tivemos momentos de tristeza, que foi a despedida e retorno para o Brasil do ministro Hayashi Neto. そして今年最大の出来事は、ブラジル本部のマルコ本部長が6月28日の夜に私たちの東三河条例センターを訪れ、条例会兼懇親会が許されました。マルコ本部長は参拝者一人一人にご条例を取り次いでくださいました。このことは言葉に表せないほどの感謝と感激でした。翌月の7月10日には安城や浜松の人と加わって、みんなで京都平安京へのバス参拝が許されました。これもみんなで行くことで大変な感激をしました。またこの7月には川瀬アレックスさんが入信され、大変な喜びでした。一方、10月にはこの間ご指導いただいた林根と先生がブラジルに帰国され、とても悲しい別れもありました。なお、10月下旬から立尾先生が指導に加わってくださるようになりました。今年は新型コロナ感染症に感染されたご家族が多く発生しましたが、ご家族の条例のお取り次ぎや献身的な行い、皆さんの想念の実践によって大事に至ることはなくて済みました。そしてこのご守護に感謝です。今年の私たちのスローガンは、みんなで仲間を増やそうでした。Durante sua dedicação aqui, tivemos a permissão de receber suas orientações. Além disso, na segunda metade de outubro, merecemos o ministro Tadeu como orientador. Este ano, muitas famílias contraíram o novo coronavírus. Entretanto, graças à troca de Jorei e à devoção das famílias através da prática do Sonen, de todos conseguimos ultrapassar sem grandes problemas. Sinto muita gratidão por essa proteção recebida. Este ano seguimos a diretriz de vamos todos aumentar os amigos. Analisando o ano de 2022, com as reuniões do Joreikai e com os cultos mensais de gratidão, merecemos trazer muitos amigos que vieram de longe. Conseguimos realizar muitos estudos online de ensinamentos e acredito que essa foi a retrospectiva para este ano. Para este ano, o último culto,
o culto mensal de gratidão do mês de dezembro e o culto mensal de janeiro, com o aumento da propagação do novo coronavírus, juntamente com o apelo urgente de prevenção da área de saúde. Infelizmente, realizaremos os cultos restringindo a participação presencial a apenas uma família de representantes. Com isso, precisamos compreender que esta é uma purificação que nos foi atribuída por Deus e Meixo Sama. Para o ano que vem, a diretriz será a mesma. Vamos aumentar os amigos, vamos expandir o Diorei e os ensinamentos de Meixo Sama. 今年を振り返れば、毎週土曜日の夜に行っている条例会や毎月の感謝報告祭など、友人、知人の足が遠のき、案内が許されることなくなるなど、リモート勉強会は継続できているものの、新型コロナ感染症の拡大に振り回された1年だったのではと思います。今年最後の12月の感謝報告祭は、今年初めの1月の感謝報告祭同様にコロナ感染症の拡大に伴う愛知県が出された医療逼迫防止緊急アピールに従ってこうして一部の代表者による式典になってしまいましたことは大変残念に思います。こうしたことも大神様、明様が私たちにお与えくださったご浄化と受け止めさせていただきます。来年の東三河条例センターのスローガンは、みんなで仲間を増やそうです。みんなで明様のご条例と見教えを広げてまいりましょう。また、新たな行動として、国連が2030年を達成目標とした SDGs 持続可能な開発目標を知り、身近なところから実践してまいりましょう。来年も共に明様の見教えに学び、会う、聞く、条例するというこの世における利他の信仰実践に励んでまいりましょう。皆様、今年1年ありがとうございました。Com uma nova prática, vamos incluir o SDG, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Objetivo a ser integrado até 2030 pelas Nações Unidas. Ano que vem, unos aos ensinamentos de Meixo Sama, encontrar, escutar e Diorei, vamos zelar pela prática da fé altruísta em prol da humanidade. Muito obrigada a todos por esse ano. Encerra-se assim o culto mensal de gratidão do mês de dezembro de 2022 do Diorei Center Higashi Mikawa. A todos nossos sinceros agradecimentos e Feliz Natal. 以上で12月の感謝報告祭を終了させていただきます。ご来店のお客様に感謝とメリークリスマス。Faremos troca de Diorei até as 11h50。11時50分まで交換条例をしますので、席の移動を願います。ありがとうございます。